Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito do Marcinho, ele que e o Raul Castro estão na expectativa de voltar ao Cruzeiro nesses próximos jogos, a respeito assim do estádio da Arena do Jacaré, como que está assim as condições do gramado, que o presidente do Democrata falou um pouco a respeito disso e que o Cruzeiro já procurou fazer uma avaliação do local, a respeito assim também do Regis Campos que falou sobre alguns empresários que já teriam alguns definidos para assumir e assim comprar algumas cotas desse projeto de clube empresa. E o último assunto sobre o Everton Ribeiro, que alguns de vocês me perguntaram se o Cruzeiro tem algum percentual de venda futura desse jogador, tá? Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas. O primeiro desse vídeo é lá para Rondônia. O Ad Cleison Souza pediu um salve. Valeu demais aí a você. Um salve aí para Rondônia. Tem alguns cruzeirenses que me acompanham aí também. Já vi alguns aqui no canal. E o outro para o Carlos Senassis, que é um salve para Brasília. Valeu demais aí, Carlos. Então, caso você queira aparecer aqui no próximo vídeo, já deixe seu comentário aqui embaixo. Deixe seu nome, de onde você é. E quem sabe eu não te mando um vídeo que vai sair hoje ainda, tá? Em volta de 11, 15, 11 não, né? 11 já é agora. 6 e 15, 6 e meia. Já deixa aqui embaixo e quem sabe você não aparece aqui no canal. Valeu! E antes de começarmos, se liga nessa dica super importante que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, se você está curtindo esse vídeo, tem um recado muito importante para vocês, que o meu amigo Felipe Alves liberou 200 vagas para você fazer um treinamento com ele, especializado assim em vendas pela internet. Ele que já faturou mais de 100 mil reais somente usando o seu celular. Ele que era ex-CLT e trabalha hoje apenas com esse mundo digital. E ele vai te ensinar a fazer de 500 a 2 mil reais por mês usando apenas seu celular. Ele liberou aqui 200 vagas para a galera do Cruzeiro News. Então, caso você queira uma dessas vagas, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e também no link na descrição, tá? Já chama ele lá, salva o contato, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa consultoria grátis, que eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição, tá? Valeu demais, corre lá e não perde essa vaga. Bom, vamos começar falando assim sobre a Arena do Jacaré. O Cruzeiro está procurando algumas alternativas depois de estar suspendido os jogos em Belo Horizonte pelo prefeito da cidade, tá? Enfim, o Cruzeiro que deu uma olhada no estádio da Arena do Jacaré e de acordo com o próprio presidente do Democrata, que é o time que joga no estádio, gramado e precisa assim de uma reforma e demoraria até 2 semanas para ter toda essa reforma necessária, tá? Cruzeiro que busca um local para a partida do dia 7 de setembro diante a Ponte Preta, válida pela 23ª rodada, que o Cruzeiro volta a jogar em casa e tem um prazo bem interessante até definir onde, por exemplo, irá jogar, tá? Inclusive, o Mané Garrincha foi outra opção que o Cruzeiro, assim, até o momento não cogitou essa hipótese de fazer um jogo fora de Belo Horizonte, ou de Minas Gerais, no caso, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Ainda tem outros estádios, igual, por exemplo, o Ipatigão e também o estádio do Uberlândia, que tem uma capacidade gigantesca também. Esses dois que ficam um pouco mais longe, tirando o Ipatigão, né, que é perto, mas, por exemplo, em Uberlândia ficarem um pouco mais longe para o Cruzeiro se deslocar até lá, tá? Enfim, o Arena do Jacaré que o Cruzeiro utilizou até ali no início de 2014, quando ainda tinha obras no estádio Mineirão para a Copa do Mundo. Então, ali, ficou usando muitos anos mesmo, desde 2011, tá? Vai precisar passar por alguma reforma, como salientou o próprio Renato Paiva, presidente do Democrata, que inclusive deu uma entrevista à rádio Super FC nessa última semana, tá? E assim, com isso não poderá estar disponível em tempo hábil para o jogo no dia 7 de setembro. Quando foi perguntado sobre isso, ele disse o seguinte, abre aspas, uma primeira parte, ele falou, o estádio em geral está razoável, tem uma parte interditada, portanto 13 mil pessoas é o máximo de público total que pode ter aqui. E quando ele foi falado sobre a estrutura do estádio, eu queria ressaltar alguns pontos importantes, que eu vou deixar aqui aparecer na tela agora o que ele disse e vou ler junto com vocês, abre aspas. A Arena do Jacaré tem 2 setores interditados. Isso dá um total de 7 mil lugares. É uma trinca na pavenaria, no caso, que foi detectada e trouxemos especialistas aqui para avaliar. Mas ainda não houve liberação. As cabines de imprensa estão boas, 10% das lâmpadas dos refletores estão queimadas. O que eu digo é que precisa de investimento. Mas nós, Democrata de Sete Lagoas, não temos condição de fazer isso hoje. É aquilo, conversando, tudo se ajeita. Os clubes podem vir aqui jogar e ajudar nisso. A gente desconta no aluguel
fecha aspas, que assim, o Cruzeiro teria uma taxa, né, que paga praticamente por ali, todo jogo, né, lógico, no Independência, do Mineirão, pagaria um aluguel, então o Cruzeiro, ao invés de pagar esse aluguel, ajudaria na reforma do estádio, então ali, se fosse o aluguel, queria ficar 50 mil no Mineirão, para 3 partidas, pegava 50 mil, reformava o estádio, não sei se 50 mil daria para fazer muita coisa, até porque o gramado é muito caro para ser refeito, então... Vamos ver se essa hipótese e o que poderia fazer, tá? Eu mesmo sou muito a favor dos times, uma vez ou outra, jogar no interior, até porque tem muito torcedor do Cruzeiro em Uberlândia, igual em Sete Lagoas, tem demais. Então acho que seria interessante até para os torcedores de lá mesmo ter essa oportunidade do time bem mais próximo. E que, por exemplo, o Cruzeiro tem muita representatividade em Minas, mas outros times de estados menores que acaba nem chegando muito em interiores, que interiores bem pequenos mesmo, acaba perdendo muitos torcedores para os times, tipo Flamengo, Corinthians, que aparece na Globo toda hora. O Cruzeiro, eu acho que até mesmo para não correr nenhum tipo de risco, poderia fazer incentivando muito mais os torcedores do interior, ao menos na minha opinião, tá? E você prefere esse jogo do Cruzeiro realizado aí, você acha que seria bom na Arena do Jacaré? Você acha que não? Acho que compensaria, assim, reformar esse estádio para jogar algumas partidas, meio que pagando o aluguel que seria. Deixa aqui a sua opinião nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá? Mais um assunto desse vídeo, né, no caso, é a respeito do Marcinho e também do Raul Cáceres, dois jogadores que estão bem próximos de voltar, tá? Que o Cruzeiro fez um relatório assim, nessa última segunda-feira sobre alguns jogadores lesionados, o Nonoca e o Ariel Cabral. Esses dois devem demorar um pouco mais e só vamos ter mais informações sobre eles, sobre, por exemplo, quando vão voltar, com mais precisão na próxima semana, tá? Queria falar hoje sobre o Marcinho, que ele está de volta a treinar nessa última segunda-feira. O Cruzeiro fez alguns treinamentos em caixa de areia, para exigir muito mais do físico dos jogadores, que foi um dos pontos que o Luxemburgo, em entrevista coletiva, deixou claro que o Cruzeiro tem que melhorar, tá? Então, assim, o Cruzeiro se representando já nessa segunda-feira e o retorno do Marcinho, que pegou o Covid, né? Ficou fora dos últimos 2 jogos, que por coincidência o Cruzeiro venceu os dois, contra o Náutico, fora de casa, e diante o Confiança. Então, o jogador já voltou de olho na partida diante do CRB, lá no dia 29, às 16 horas no horário de Brasília, no estádio Rei Pelé, partida fora de casa. O CRB, que é o segundo colocado atualmente, está muito bem na competição. E o Cruzeiro vai enfrentar 2 times dentro do G4, porque se ganha os dois vai ficar com uma moral absurda e até tira ponto dos dois, que vai ser o CRB e o Goiás fora de casa. Então poderia assim já tirar um ponto bem interessante. Vamos ver agora o que vai acontecer, se o Marcinho vai voltar como titular ou não. Eu acho que não, até porque não deve estar com 100% de condicionamento físico, mas passa a ser uma ótima opção para o segundo tempo, que vai entrar com bastante qualidade, como já vinha entrando. O outro que é no caso do Raul Cáceres, ele que assim não joga desde o dia 10 de julho, ou seja, tem muito tempo que o Cruzeiro já não conta com ele, e a grande expectativa é para o retorno dele em definitivo, porque quando ele voltou, ele já tinha passado alguns problemas no ouvido, alguma coisa assim, ficou 3 semanas fora, voltou, fez uma partida no dia 10 e lesionou novamente. Então, o cara tá praticamente 2 meses e meio, quase 3, sem jogar com frequência aqui no Cruzeiro. O Norberto, que passou uma avaliação, teve problemas musculares e novamente vai ficar fora, no mínimo 2 partidas aí pelo Cruzeiro, e agora de lateral direito vai ser o Rômulo. No último jogo contra o Confiança ele jogou bem como lateral direito, mas eu não vejo ele com físico para lateral mais. Então eu preferiria muito mais o Raul Cáceres como titular e o Norberto, que já tem 12 jogos aqui pelo Cruzeiro. Na minha expectativa eu pensei que ele nem ia ser o titular, mas tem ganhado chances por conta de lesão, igual do Raul Cáceres, mas que agora acabou sendo lesionado, tá? Enfim, vocês, se fosse até assim para escolher, né? Você colocaria o Marcinho como titular e também na lateral direita, entre essas 3 opções, quando o Cruzeiro estiver com os 3, né? Prefere o Rômulo, o Raul Cáceres ou o Norberto? Deixa aqui o que vocês estão pensando nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Everton Ribeiro, que ontem eu trouxe assim, um vídeo desde domingo, né? Trago aqui para vocês alguns vídeos de jogadores que o Cruzeiro ainda tem um percentual, como foi no vídeo de ontem do Rony, jogador do Palmeiras, recomendo vocês darem uma olhada, e também no vídeo de sábado que eu falo do Ederson e também do Maurício, tá? E já nessa segunda-feira surgiu uma dúvida aqui de um inscrito do canal, que ele perguntou se o Cruzeiro tem percentual do Everton Ribeiro, tá? Enfim, eu fui dar uma pesquisada em relação a isso, e inicialmente percentual mesmo de venda futura que o Cruzeiro comprou, já vendeu tudo lá em 2015, quando negociou 60% dos direitos econômicos que tinha por 26 milhões de reais, tá? Foi uma negociação lá com
Al Ahly, clube que ele defendeu por 3 temporadas, valor bem interessante de 26 milhões de reais, que se fosse um destaque igual ele estava tendo naquela época, hoje eu tenho certeza que ele valeria no mínimo uns 50, 60 milhões de reais, por conta da valorização do real, ou das moedas estrangeiras, como por exemplo o euro, o dólar, e também por conta do inflacionamento dentro do futebol em si. Então, e outro quesito que eu sempre trago aqui para vocês, que até no caso envolvendo o Rony é desse jeito, o Everton Ribeiro infelizmente chegou aqui no Cruzeiro com 24 anos. Por que infelizmente, né? Porque do 20º aniversário até o 23º, os clubes onde o jogador passou têm direito a 0,25 de uma negociação futura. Então, se ele tivesse chegado com 23 anos, o Cruzeiro teria pelo menos 0,25%, mas como ele chegou com 24, essa chance diminui então em zero, tá? Para você ter uma noção, parece que o Everton Ribeiro já está velho, não tem mercado, mas muito pelo contrário, tem um mercado bem interessante sim. Jogador que eu pensava até que tinha mais, tem apenas 32 anos, completou pouco tempo e ano passado recebeu uma proposta do Al Nassr, do Emirados Árabes Unidos, que foi de 38 milhões e 700, um valor bem interessante, que hoje ele vale bem menos por conta da temporada bem estável que tem feito, mas se o Flamengo recebe 30 milhões, 32 milhões, eu acho sim que sai negócio, tá? Esse ano pelo Flamengo foram 29 partidas, 1 gol, 4 assistências. Ano passado foi bem melhor também, 57 jogos, 10 gols e 9 assistências. E pelo Cruzeiro ele ganhou uma vez consecutiva como o melhor jogador da competição, o melhor ano dele, principalmente lá em 2013, 54 jogos, marcou 15 gols e outras 12 assistências, números absurdos, que ele foi negociado quando tinha 26 para 27 anos de idade. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Regis Campos, que deu uma entrevista ontem para uma rádio e que falou alguns assuntos importantes que eu queria deixar aqui para vocês, tá? Que comentou sobre vários assuntos do Clube Empresa, inclusive eu até recomendo você assistir um vídeo meu ontem, que eu postei já de noite, que ele dá alguns detalhes sobre esse processo do Cruzeiro se transformar em um clube empresa e eu recomendo bastante, tá? Enfim, ele foi perguntado, uma altura da entrevista, sobre se já tinha alguns empresários certos para fazer parte desse projeto de clube empresa. E eu vou deixar aqui o áudio que ele disse e logo depois volto completando algumas informações. Regis Campos está conversando conosco, empresário, sobre o Clube Empresa e o Cruzeiro. Regis Campos, estão já definidos os empresários que vão participar desse novo modelo aí à frente do Cruzeiro? Tem alguns empresários que estão ajudando, assim, tentando assessorar, né, tentando dar ideias nas reuniões, mas quem vai fazer esse papel mesmo é a XP, juntamente com os executivos do Cruzeiro. Eu acredito muito no projeto, é a única solução nossa, e vou dizer mais, é a única solução para todos os clubes do Brasil, porque é difícil, eles estão sobrevivendo aí aos trancos e barrancos, mas todo mundo aí está na dívida na casa de mais de 1 bilhão, como é que paga isso? Com esse juros subindo aí, como é que paga? Esse é o problema. Pelo menos na minha opinião, ele deixou bem claro que não vai ter possivelmente alguns investidores e compradores certos desse projeto de clube empresa, e a captação que ele deixou claro que vai ser pelo processo da XP, que vai ser de vários outros investidores, tá? E eu vejo que possivelmente vai ser isso sim, não vejo sendo apenas, sei lá, 6, 7, 8 pessoas, mesmo não sendo empresários cruzeirenses, comprando de fora. Eu acho isso bem difícil, vai ser várias empresas e também empresários dispostos a investir nesse projeto, tá? Até porque se for pensar pelo lado da XP, é muito melhor quanto mais pessoas comprarem, por conta da taxa de corretagem seria bem interessante, mas também não acho que vai ser 1.000, 2.000 pessoas, para não ficar um negócio extremamente bagunçado. Vejo que o Cruzeiro já está bem rápido para fazer esse processo. Até o próprio Regis Campos falou que esse processo de clube empresa está todo vapor, tanto que foi uma das condições para a XP, que liberou um valor, vai liberar ainda. O Cruzeiro já terminando esse projeto de CNPJ, porque quer o avanço mais rápido possível desse processo de clube empresa, tá? Enfim, como eu disse para vocês, vai ter essa liberação para pagar os salários atrasados que vão ficar, que o Cruzeiro não tem mais salários atrasados, mas para garantir que não vai ter nenhum tipo de vencimento atrasado até o fim da temporada, que dá uma tranquilidade bem maior para o Luxemburgo trabalhar e também assim passa uma credibilidade bem mais interessante para os empresários e que estariam dispostos a investir no Cruzeiro. Até já teve várias reuniões com esses possíveis empresários, um desses principalmente o Regis Campos está muito envolvido nisso. Tem também Pedro Lourenço, que já não tenho dúvidas nenhuma que vai investir nesse projeto de clube empresa. Tem também o Medioli, tem um outro cara lá que eu acabei esquecendo agora o nome dele, mas ele é ex-CEO, um dos fundadores do Banco Inter.
além também outro que tem uma empresa gigantesca de alimentos. Então, muitos caras fortes aqui que eu tenho certeza que eles vão comprar. Mas não vai ter, igual ele disse, não vai ter um cara certo, 5, 6 pessoas apenas comprando o Cruzeiro, porque é um valor bem alto também. É um projeto ali que o Cruzeiro pode... eu vejo que vai conseguir levantar de 750, 600 até 780 milhões de reais, que já seria um valor bem interessante, negociando assim a parte das ações do Cruzeiro, que até o próprio... o Aquiles Diniz, o nome do outro, tá? Que até o próprio Regis Campos já deu uma entrevista para o Jaircy Carvalho falando sobre isso, que vai ter um Cruzeiro novo e um Cruzeiro velho. O Cruzeiro novo vai ser o projeto de clube empresa, uma empresa sem dívidas e que assim vai fazer o capital, vai fazer o dinheiro mais focado principalmente nesse processo de vender as ações do clube para pagar as dívidas do Cruzeiro antigo, porque isso não pode ser deixado de lado, principalmente aqui no Brasil, que foi uma das condições do Cruzeiro para virar clube empresa, tá? Eu sei, vocês preferem que o Cruzeiro assim tenha vários outros investidores, preferia que tivesse poucos, principalmente se fosse alguns cruzeirenses. Deixa aqui o que você acha sobre isso nos comentários, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Também deixei aqui o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então já chama lá o Felipe Alves, tenho certeza que você vai gostar da consultoria dele. E bom, esse foi o vídeo e deixa aqui seu like, também se inscreve no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 vídeos como sugestões. Esse que meio que complementa esse vídeo aqui que eu trouxe para vocês, onde eu falo muito mais explicando o que o Regis Campos falou nessa entrevista, de avanços e novidades exclusivas do projeto Clube Empresa, e outro vídeo onde eu falo do percentual do Rony, que o Cruzeiro tem direito de uma negociação futura, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!